É isso aí, mestre, estamos online. É isso aí, sexta-feira, mais uma sexta que vocês estão assistindo a gente aí. Deixa eu só botar o meu relógio para começar a cronometrar. E é isso, mais uma sexta, vocês estão assistindo aí nosso canal Estúdio com Luiz. Mais um dia de filosofia. Essa aula é online, mas não é ao vivo. Já foi gravada aí, já tem, acho que vai ter 15 dias, né, que vocês vão estar assistindo. Mas é isso. O recesso vem, mas as aulas não podem parar. A filosofia não pode parar. Toda sexta-feira a gente está junto. A aula de hoje, pessoal, bioética. É uma aula que eu estava ansioso para dar desde o início do ano. Por quê? É uma tendência, né? Esse campo ganhar muita importância. É uma tendência esse tema ser cada vez mais debatido. Porque a gente tem uma tônica na sociedade capitalista e ocidental como um todo, na sociedade assim mundial como um todo, que é a tecnologia. A tecnologia ela está cada vez mais se embrenhando ali pelo caminho da engenharia genética e isso vai se chocar com limites da bioética, ou seja, muito importante a gente debater esse tema. Pode ser tema de redação, pode cair aí em questão de ciências humanas. Quanto mais vocês souberem sobre bioética, sobre os princípios básicos e a gente conseguir refletir junto, vai ser melhor. Beleza? Então, pessoal, aula de hoje bioética. Recado de sempre, por favor, se inscrever aí seguir a gente nas redes sociais, no Instagram. Meu pessoal tem o Instagram Estúdio com Luiz também, aí na tela. E também vocês clicarem em se inscrever no canal. Quando vocês clicam em se inscrever, ativam o sininho da notificação para receber os envios dos nossos vídeos. Comentam, curtem. Quando vocês fazem tudo isso, vocês estão ajudando o nosso trabalho. A gente está começando aí, correndo atrás para fazer o canal crescer. E um clique que vocês dão já melhora bastante aí o nosso engajamento, o nosso crescimento do canal. Beleza, gente? Já ajuda bastante. Puderem, vão estar ajudando muito. Vamos lá, o que a gente precisa saber então sobre a bioética? São alguns pontos importantes. Vamos lá. Primeiro vamos definir o conceito, definição do conceito de bioética, as principais questões debatidas nesse campo da filosofia. Vamos falar dos princípios gerais da bioética. A partir desses princípios a gente vai poder responder se determinada coisa deve ou não ser feita, se determinada linha científica deve ou não ser seguida, qual o objetivo da ciência. Esses princípios todos vão guiar, né, a sociedade para tomar decisões sobre os avanços tecnológicos e o futuro da humanidade. Falaremos também sobre os conflitos entre o indivíduo e a espécie. Às vezes o que é melhor para mim como indivíduo não é o melhor para a espécie humana, para a sociedade, para o todo, né? E às vezes o que é melhor para o todo não é o melhor para o indivíduo, que poderia pensar egoisticamente e se voltar apenas para si, apenas para o que é importante para ele. Por fim, pessoal, vamos falar de um livro aí que eu indico muito para vocês lerem, que é o livro chamado Homo Deus, do Noah Harari, que é um autor aí israelense. Muito bom esse livro. Vamos desvendar alguns trechos, né, algumas coisas importantes, alguns conceitos, e vamos falar sobre perspectivas para o futuro da humanidade nessa lente aí da bioética que a gente vai discutir na aula de hoje. Beleza, gente? É isso. Esses são os pontos principais que a gente tem que entender. Bom, definição aí do conceito da bioética. O que é a bioética? A bioética é um ramo da filosofia que vai se preocupar na relação com os animais. Animais, que eu digo, inclui o ser humano. A relação do ser humano com a vida. Como a gente deve tratar a vida. Qual é a forma de tratar a vida da melhor forma possível. De fazer com que as coisas sejam mais pacíficas, mais harmônicas, né? A preocupação, então, com esse tema, pessoal, não é recente, ela é bem antiga. Vai datar lá da Grécia Antiga, onde os gregos vão ter dois termos para separar aí a vida. Primeiro, bios é a vida individual, subjetiva. Eu, professor Gabriel, com anseios, sonhos, pensamentos. Vocês que estão assistindo com seus sonhos, pensamentos, desejos e, enfim, toda a subjetividade de vocês, o ser de vocês, o nosso ser, certo? Que a gente vai ver que não necessariamente apenas o ser humano tem isso. Essa coisa do ser, de ter uma subjetividade, de ter uma alma, né? A gente vai ver que é mais profundo do que dizer que apenas o ser humano possui isso. Por fim, zoé, vida fisiológica. É
nossa vida, né? O sangue que corre nas nossas veias, funcionamento dos órgãos, dos neurônios, de tudo mais. Esses dois conceitos, o bios e zoé, vão formar a vida. A vida ela vai ser prática, nós somos seres hormonais, fisiológicos e tudo mais, mas também temos ali uma subjetividade e entender aonde a subjetividade começa e aonde a programação corporal fisiológica termina, isso aí é um debate que o ser humano ainda não respondeu. Nós temos de fato consciência? O que é consciência? O ser humano tem consciência, os animais não? Os animais não têm alma e só o ser humano tem alma? Isso é um argumento muito legal, por exemplo, para justificar o pessoal que é extremamente carnívoro, que olha um porco e fala, bacon. É muito bom você pensar que o porco não tem alma, já que você está consumindo aquela carne. É muito interessante você colocar a vida humana muito acima da vida dos animais. E tudo isso é um projeto que começou ali no Iluminismo. Vamos falar sobre isso um pouquinho para frente. Bom, então qual é a pergunta geral da bioética, aquela que ela pretende responder? Como tratar a vida da forma mais digna, honrada e harmônica possível? Como tratar a vida bem e mesmo assim fazer avançar a ciência? Como o ser humano vai avançar tecnologicamente, mas ainda assim manter o respeito à vida, manter o respeito a si mesmo, à sua espécie, aos animais, a todos os seres vivos do planeta? Como o ser humano vai compreender a sustentabilidade e ao mesmo tempo se desenvolver tecnologicamente? Aí vamos lá, quais são então as principais questões debatidas na bioética? A primeira e mais importante é a engenharia genética. Sem dúvida, engenharia genética é um tema extremamente complicado, cheio de dilemas, cheio de dificuldades para abordar, porque a gente tem que responder a seguinte questão: é válido manipular a vida de uma forma antinatural? É válido você combinar indivíduos dos cachorros, por exemplo, para fazer uma raça muito específica? Se eu não me engano, essa raça que está na tela é o Bull Terrier. É uma raça que foi modificada pela ação do homem. É certo fazer isso? É errado fazer isso? O Bulldog, por exemplo, aquele Bulldog com o nariz bem achatado, que tem problemas respiratórios. É ético, do ponto de vista humano, a gente manipular os indivíduos para que eles se cruzem até chegar naquela raça que é vendida, que é comercializada? Imagina se fizessem com a gente. Imagina se juntassem seres humanos mais altos ou mais baixinhos, mais magrinhos ou mais gordinhos, para criar um arquétipo próprio e vender a gente como uma raça, como uma subespécie dentro da humanidade. Isso é muito complicado, porque vai ter gente que vai debater que sim, que é válido, que o ser humano sempre fez isso. E de fato, desde o Egito Antigo, a gente tem raça de cachorro, por exemplo. A raça do dálmata, a raça do galgo, cachorro de corrida, são muito antigas, datam de antes de Cristo, por exemplo. A raça, por exemplo, do pastor alemão, tantas raças são aí resultado de uma manipulação genética da humanidade ao longo de milhares de anos. Ou seja, é um tema complicado. E ao mesmo tempo, qual é o outro ponto? A manipulação genética ela acontece também na natureza. Ela também acontece na natureza de uma forma que o ser humano não interfere. Agora, tem outro ponto. A globalização também aumenta essa manipulação. Aí na segunda imagem a gente tem um libre. Nunca ouviram falar? O que é um libre? É a mistura do leão com o tigre. Agora eu não me lembro se é a fêmea do leão, se é a leoa com o tigre ou a tigresa com o leão. Mas aí nasce esse animal híbrido que é estéril. E isso é tudo resultado de uma manipulação genética, ou feita em laboratório, realmente feita através de muitos anos, ou a partir da globalização, do contato maior, do estreitamento das zonas florestais e do contato maior entre espécies diferentes. Enfim, tema muito importante da bioética, a questão da clonagem. A clonagem, pessoal, é correta? É correto você pegar, por exemplo, a ovelha Dolly e criar um indivíduo em laboratório? É correto fazer isso com um animal?
E é correto fazer isso com o ser humano? Se a gente tivesse uma aula presencial, por exemplo, ou ao vivo, vocês responderiam no chat que com o ser humano não é justo. Que é injusto você criar um ser humano artificialmente e não dar a ele as experiências básicas humanas, que você tem um pai, você tem uma mãe, você usufruir ali do leite materno, né? Você tem aquela relação tradicional e típica da nossa espécie. A gente vai dizer que isso é errado, mas com o animal é certo? Pois é, isso aconteceu, por exemplo, com a ovelha Dolly, que ela foi clonada, se eu não me engano, no Reino Unido, viveu aí de 1996 até 2003 e foi o primeiro animal a ser clonado pelo ser humano. Qual é a ideia da clonagem? A clonagem ela pretende se desenvolver para vários campos e um deles é para resolver, entre aspas, aquela questão do veganismo e do vegetarianismo. O que seria isso? Bom, qual é o problema principal que a pauta vegetariana e vegana defende? O sofrimento dos animais. A indústria da carne. A gente ter milhares de galinhas e de frangos e de bois e etc, etc, sofrendo horrores, sofrendo dores assim típicas de um campo de concentração nazista. A realidade é essa. Ter esses animais presos em cativeiro, vivendo de forma totalmente contraintuitiva, totalmente antinatural. Isso é desumano, isso é errado. Eu não nego, eu como carne, por exemplo, mas não nego a desumanidade que acontece. E essa pauta vegana e vegetariana, ela simplesmente não aceita isso, ela se opõe ao que está sendo posto no mundo, que de fato é a indústria da carne, que realmente é algo muito cruel. E qual seria a ideia? A partir da clonagem, se você pode criar uma ovelha, você pode criar apenas a carne da ovelha, com células em laboratório. E você pode desenvolver a clonagem a ponto disso ser rentável, ou quem sabe, pessoal, imagina ser até mais barato do que criar um animal. Imagina você produzir em laboratório uma bela peça de picanha, perfeita, idêntica, só que ela vai ser mais barata e ela não vai ter ali um sofrimento animal junto. Uma das principais pautas da clonagem é chegar nesse estágio, onde você consegue criar carne de forma em laboratório. Bom, deixa eu só beber uma aguinha. Outra questão debatida na bioética, a questão da eutanásia e do aborto. Quais limites devem ser respeitados? Bom, isso aí já fica muito mais complicado, porque, por exemplo, no caso da clonagem, a gente não tem tanta religião envolvida, os religiosos não se envolvem tanto nesse tema. Agora, com a eutanásia e o aborto, meu amigo, minha amiga, é muito complicado. É um tema espinhoso demais. A sociedade cristã, a sociedade muçulmana, as sociedades aí dos grandes monoteísmos, né, mundiais, o judaísmo também, não é só o cristianismo não. Todos esses sistemas religiosos, eles se opõem claramente ao aborto e claramente à eutanásia. A ideia é, Deus deu a vida, o ser humano não pode tirar a vida, nem que seja a sua própria vida, no caso da eutanásia, aí por uma doença grave, a pessoa está com uma doença degenerativa e porventura, caramba, está sofrendo muito e quer acabar com o sofrimento. Esses sistemas religiosos vão falar, a vida pertence a Deus, você não tem o direito de tirar a sua vida. A vida pertence a Deus, você não tem o direito de interromper uma gestação, mesmo que seja num caso de estupro, mesmo que seja no caso de um abuso a vulnerável, como a gente está vendo nessa foto, uma coisa que aconteceu no Brasil há pouco tempo. Uma menina muito jovem engravidou, vítima ali de um abuso, né? E ela ia fazer o aborto, como prevê a legislação brasileira, e um grupo de religiosos se reuniram na frente ali do hospital para protestar, para tentar, de certa forma, conscientizar aquela criança, para que ela, mesmo sendo uma criança, para que ela desista de interromper a gravidez e mantenha uma gravidez que até causaria risco de vida para ela. Ou seja, esse tema, ele transborda um pouco a bioética. Ele vai para uma coisa, para um debate social como um todo. Até que ponto a religião pode influenciar um Estado laico? Até que ponto a religião de um país cristão ou muçulmano pode influenciar um Estado democrático, multirreligioso ou não religioso?
em que as pessoas têm a opção de escolher. Até que ponto a religião vai trocar, ela vai superar critérios científicos, vai superar critérios puramente técnicos. Tudo isso é um tema aí da bioética. A bioética, por exemplo, vai dizer que sim, a eutanásia é válida porque o indivíduo ele tem a opção de escolher. Se a pessoa está sofrendo dores horríveis e ela sabe ali que tem pouco tempo de vida, ela pode, pelo princípio da bioética, escolher partir de uma forma mais confortável. Mas a religião vai se opor a isso. Mesma coisa do aborto, principalmente em casos de abuso, onde, caramba, não houve nem escolha daquela pessoa de engravidar, foi uma coisa forçada. A bioética vai dizer que sim, é válido que ela faça o procedimento para interromper. Mas aí a religião entra e existe um grande debate, uma coisa muito espinhosa, né? Até da gente debater em aula. Mas é isso, estamos em filosofia para pensar, para debater. Cheguem às conclusões de vocês aí, até que ponto a religião de fato pode influenciar numa decisão de um Estado laico. Bom, outro tema que eu já falei, qual deve ser a relação então com os animais? Aí a gente entra na questão do vegetarianismo, do veganismo, que já falamos, mas também dos testes em laboratório em animais. O que acontece? Inegavelmente, pessoal, a ciência ela se baseia muito, mas demais nos testes em animais, mas muitos testes científicos são feitos em ratos de laboratório, são feitos em coelhos, em cachorros, em macacos e assim por diante. São muitos. A gente não consegue hoje fazer ciência da forma que faz sem fazer os testes em animais. Contudo, existe aí, né, esse debate, é justo fazer isso, é justo fazer avançar a humanidade trocando esse avanço pela vida de animais. Até que ponto a vida humana é mais importante do que a vida de um animal? Quem disse? Quem disse que a vida humana é mais importante? Quem disse que apenas o ser humano tem alma? Quem disse que apenas o ser humano tem consciência? Eu, por exemplo, adoro cachorro, tenho 2 vira-latas lá na minha casa. Só contando a anedota, estava eu andando na rua, apareceu uma vira-latinha, levei ela para casa. Na verdade, ela veio me seguindo até em casa. Quando ela chegou, viu a porta aberta, invadiu a casa e falou: agora você é meu dono. Estava ela grávida, pessoal, teve 7 filhos, ou seja, fiquei com ela e com 7 filhotes. Desses 7, consegui doar 6, fiquei com 1. Agora são 2 cachorros de porte grande. E caramba, é até difícil eu falar que eles não têm consciência, que eles não têm raciocínio, porque eles entendem ali muito da dinâmica familiar, né? E eles possuem de fato uma inteligência. Às vezes, pelo meu jeito de andar, eles já sabem que eu estou indo na cozinha jantar, aí eles vão me seguindo até eu ir lá pegar comida para ficar pedindo comida. Ou seja, é só o ser humano que tem consciência? Até que ponto só as nossas necessidades importam? E é isso que o pessoal do vegetarianismo, do veganismo, os ativistas dos direitos dos animais, eles vão defender. Que essa ideia de que só o ser humano tem alma é uma grande mentira, fortalecida ao longo dos séculos, porque era interessante explorar os animais. Vamos lá agora, pessoal, princípios da bioética. Quais são os princípios fundamentais para a gente decidir se algo é ético dentro desse campo ou não? Vamos lá. Princípio da não maleficência. O paciente e a cobaia não podem ser prejudicados, ou seja, não pode fazer mal. Se fizer mal, pode ser um mal ali temporário. Por exemplo, eu vou tomar um remédio que ele pode curar uma doença muito grave. Esse remédio pode me dar 2 a 3 meses aí de dores de cabeça, dor do estômago, queda de cabelo e afins. Mas no final, ele tem que me dar um benefício. No final, esses malefícios precisam ser temporários. Ele precisa não me fazer mal a longo prazo. Esse é o primeiro princípio aí da bioética. Segundo princípio, princípio da beneficência. Ele vai seguir aquela ideia do utilitarismo, onde a pesquisa precisa atingir o maior número de indivíduos no mundo. Isso é muito importante para vocês entenderem. Que a gente vai começar a debater até que ponto a bioética, o avanço da medicina, o avanço da engenharia genética vai se associar com as discrepâncias nas classes sociais. Esse segundo princípio vai dizer, bom, se a gente pode fazer uma pesquisa
A gente vai desenvolver uma pesquisa em que o ser humano ele vai conseguir voar. O ser humano vai aprender a voar, vai virar tipo o super-homem. Aprendeu a voar. Uma coisa assim, surreal, né? Mas esse tratamento ele custa, sei lá, $1 bilhão. Ou seja, apenas os bilionários podem pagar. De acordo com esse segundo princípio da bioética, essa pesquisa não deveria ser levada adiante. Ela não deveria ser levada ao desenvolvimento, porque ela não está seguindo o princípio da beneficência. Ela está atingindo apenas 0,5%, 1% da humanidade. Ou seja, ela não está seguindo o utilitarismo. O que é o utilitarismo? Já diziam diversos filósofos ingleses, principalmente. Utilitarismo é uma teoria científica, é uma teoria filosófica, quer dizer, onde o bem deve ser feito para o maior número de pessoas. Não adianta você fazer o bem apenas para um pequeno grupo, como defendiam os gregos antigos, como Platão e o Aristóteles, por exemplo. Defender ali apenas uma elite, apenas o topo da pirâmide. O utilitarismo vai falar que não, esse bem ele não é válido se ele não engloba a maioria, ou se ele não engloba todo mundo. O utilitarismo ele procura ser justo, e esse segundo princípio, ele também segue o utilitarismo. Princípio da beneficência, ou seja, pesquisa científica caríssima que não vai conseguir ajudar ninguém, não deve ser levada em consideração de acordo com esse princípio. Terceiro princípio, princípio da autonomia. O paciente vai aceitar ou não a proposta do especialista. Parece óbvio, né? Tipo, claro que o paciente tem que aceitar, como é que o paciente não vai aceitar? Mas aí, pessoal, entra outra questão. De acordo com esse terceiro princípio, não poderia, por exemplo, ter um paciente que ele está num surto psicótico, ele tem um problema ali psicológico muito grave, e ele não está em plenas faculdades mentais para decidir nada. Segundo esse princípio, esse paciente não poderia passar de forma alguma por teste em laboratório, por pesquisa científica, porque ele não tem como decidir. Mesmo que seja para curá-lo futuramente, vai ter ali um custo, ele vai ter um efeito colateral, mas depois pode melhorar. Se o paciente não decidir, ele não pode ser tratado, segundo esse terceiro princípio. Por fim, já resumindo tudo, né, o que sintetiza, princípio da justiça. Tudo que deve ser feito de uma forma ética, né, e justa. Não pode ferir as pessoas, não pode ser injusto, não pode atingir apenas uma pequena minoria da sociedade. Tem que ser sem ferir ninguém e para todos. Esses são os princípios fundamentais aí da bioética. Bom, agora outro ponto da nossa aula. Os conflitos que a gente vê no campo da bioética entre o indivíduo e a espécie. Entre a liberdade individual, nós, né, o que a gente pode fazer, e o avanço da humanidade, o avanço do Brasil, o avanço da América Latina, o avanço da sociedade ocidental. Bom, qual é a ideia inicial? Que é injusto sacrificar uma pessoa que seja pelo bem da espécie. É injusto. Essa é uma ideia recente. É uma ideia que parte aí a partir do iluminismo. Se a gente pergunta para um cara na antiguidade, para uma mulher na antiguidade, na Idade Média, imagina só, estamos lá na Idade Média, peste bubônica, peste negra, atingindo aí, assolando a Europa, matando às vezes metade da população de uma cidade grande europeia, cidades italianas arrebentadas e tudo mais. E aí os caras vão lá e fazem uma pesquisa científica na qual, se eles sacrificarem, sei lá, 100 indivíduos, a peste negra acaba, a peste bubônica acaba. E aí? Nessa época, não haveria dúvida. Todos concordariam que é uma coisa justa. Todos seriam entusiastas dessa ideia de sacrificar poucos para o bem de muitos. Por quê? Nessa época a gente ainda não tinha o iluminismo, a gente não tinha a valorização da vida humana. A expectativa de vida era muito menor do que hoje, era de 30 a 50 anos. A expectativa de vida era muito pequena, a valorização da vida era nada, não existia. A ideia toda era de que amanhã seria o juízo final, amanhã seria o julgamento dos pecadores e que Jesus estava voltando, aquela coisa bem religiosa e tudo mais.
Ou seja, nessa época a vida individual valia muito pouco, porque a mulher tinha, sei lá, 10, 12 filhos, 8 morriam de N doenças, 4 viviam até os 25 anos, 2 morriam na guerra e 2 sobravam de 12. Ou seja, existia uma banalidade acerca da vida humana. Com o iluminismo, com o avanço da medicina, com o desenvolvimento dos antibióticos, com o desenvolvimento da penicilina, com a pasteurização dos alimentos, com melhores condições de esgoto, tratamento sanitário, etc, 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 a vida humana ganhou um novo valor. Hoje em dia, se a gente tivesse uma votação, um plebiscito no Brasil sobre sacrificar uns pelo bem de todos, a grande maioria da população votaria não, não é justo sacrificar uma pessoa que seja, porque a vida humana, ela possui um caráter fundamentalmente ali valioso. A vida humana é muito valiosa. Agora, o problema disso é que, caramba, só a vida humana é valiosa? Enquanto isso, as outras vidas não valem nada. E outra coisa, a gente se tratando de Brasil, nem todas as vidas humanas brasileiras valem a mesma coisa socialmente falando. A gente tem fenômeno aí, mazela do machismo, do racismo, onde quem é membro da minoria acaba sendo repercutindo menos na mídia, né, quando acontece alguma coisa ruim. Ou seja, tem limites essa questão da valorização da vida humana. Só vocês verem, por exemplo, uma chacina que acontece numa comunidade carente. Imagina se isso fosse num condomínio fechado. Condomínio fechado de classe média alta acontece uma chacina. Caramba, os famosos iam se manifestar, iam colocar filtro no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? Iam fazer homenagens, ia estar lá na televisão, nas rádios, nos jornais, em todos os meios de comunicação, uma grande comoção, porque de fato aqui no Brasil, um país que sofreu colonização e passou por inúmeros problemas na sua formação, essa questão da vida humana ela é muito relativa, nem toda vida humana vale a mesma coisa. Enfim, aí já falei sobre isso, né, sobre o indivíduo ter ou não a liberdade da eutanásia, mais um conflito entre indivíduo e espécie. O indivíduo deseja uma coisa, mas a espécie ela é contrária à eutanásia. Por quê? Porque, não estou falando de sociedade, estou falando de espécie humana. Por que a espécie humana é contrária à eutanásia? Porque a espécie humana é viva. E o que a vida deseja? A vida deseja viver. A vida deseja se manter. A vida deseja prosperar e se multiplicar. Esse é o sentido da vida, para quem tem tanta essa dúvida aí em filosofia. O sentido da ideia de vida é isso, a multiplicação. Ou seja, é contraintuitivo, é antinatural a eutanásia, que é abrir mão do objetivo maior da existência, que é a continuar vivo. Outro conflito interessante entre indivíduo e espécie, a questão da liberdade individual. A gente vive numa sociedade, certo? A gente não vive sozinho, não vive numa ilha igual lá o náufrago do Tom Hanks, ele, que ficava falando do Wilson, aquela bola lá que ele batizou. A gente não vive numa ilha sozinho, a gente vive com outras pessoas. E as nossas decisões afetam os outros. Então, por exemplo, um jovem playboy que está lá dirigindo a 120 por hora, ele pode se chocar contra um ciclista e tirar a vida de um pai de família, de uma mãe de família. E aí? Ele tem o direito de andar rápido com o carro dele? Tem. Se ele bater, é problema dele. O problema é, esse direito vai ferir o direito da outra pessoa a existir. Ou seja, a gente tem um conflito aí entre sociedade e indivíduo muito forte, em que o indivíduo precisa sim abrir mão de determinadas coisas para que ele respeite o coletivo, para que ele respeite a sua sociedade e, por conseguinte, a sua espécie como um todo. Grande exemplo disso é a questão da pandemia no Brasil. Absurdo exemplo disso. Pessoas se negando a se vacinar, a vacina do Covid, eu quero ter liberdade de escolha, não acredito em vacina, vacina compulsória é ditadura, eu não poder entrar no cinema e no shopping porque não tomei vacina é ditadura. Não, pessoal, o nome disso é pacto coletivo. Pacto coletivo, toda a sociedade tem. A gente tem um pacto coletivo chamado real, que é a nossa moeda. Todos nós, concordando ou não, precisamos usar essa moeda para viver no Brasil. É pacto coletivo. Nós temos pacto coletivo chamado serviço de água, luz.
a lei do Brasil, tudo isso é pacto coletivo. E em períodos de doença, em períodos de pandemia, a vacina é um pacto coletivo que é de forma que é importante que seja assim, obrigatório, seja aderido pela população, né? Porque se você não se vacina, você está prejudicando outra pessoa, não é só você. E mesmo que seja só você, digamos, o cara ele não se vacinou, ele pegou Covid, mas ele não transmitiu para ninguém por algum milagre. Mas ele foi internado. A diária de uma internação é caríssima. Ele está ali onerando o Estado, está ali fazendo o Estado gastar com ele, porque ele não cumpriu o pacto coletivo da vacinação. Outra questão, não usar a máscara, outra quebra do pacto coletivo. A gente sabe que, caramba, incomoda bastante e tal, perturba o uso, principalmente quem usa óculos, é um terror. Mas também é um pacto coletivo necessário para que haja, né, uma superação superação da sociedade ao problema aí da pandemia. Isso é só um exemplo de que a liberdade individual ela não é irrestrita. Nós seguimos pactos, nós seguimos leis, nós seguimos um pacto coletivo chamado Brasil e precisamos obedecer a ele da melhor forma possível. Aí, pessoal, para fechar a aula de hoje, último tema, a questão do Homo Deus. Homo Deus, a gente tem o Homo sapiens, que é a nossa espécie, e a gente tem o Homo Deus, que é um termo cunhado por um escritor que eu gosto bastante, que ele fala sobre o futuro da humanidade, um vislumbre, né, onde o ser humano poderia ser até imortal ou amortal, onde o ser humano poderia ir para outros planetas, e isso tudo também é tema debatido na bioética. Vamos lá. Um desdobramento da bioética, a existência futura de seres amortais. Qual é a ideia? A medicina tem avançado muito. Muito. Contudo, pessoal, mesmo avançando bastante, a medicina ela ainda encontra uma barreira de resistência. Por exemplo, Galileu Galilei, lá na Idade Moderna, ele viveu, né? Acho que ele viveu até mais de 80 anos. E estava numa época em que a expectativa de vida era baixa. O que significa isso? A expectativa de vida era baixa naquela época por causa de problemas materiais na maioria da população muito pobre, desnutrida, que não se cuidava. Mas um membro da elite intelectual italiana, como Galileu, ele teve a oportunidade de se cuidar a vida inteira. Não teve que trabalhar pesadamente a vida inteira, carregando coisa pesada, mexendo em enxada, tratando a terra, pagando imposto, indo para a guerra, pegando espadas e tudo mais, se expondo a N perigos. Galileu não teve que fazer isso. E por isso ele viveu ali, se eu não me engano, viveu mais de 80 anos. Se não viveu 80, morreu com 78, por aí. Agora me falha a idade exata dele. Enfim, o cara viveu muito tempo. Mas qual é a questão? A medicina avançou e ela fez com que mais pessoas pudessem chegar a essa barreira dos 80. Só que, a partir daí, a gente já começa a ver uma grande resistência. Mesmo com toda a medicina do mundo, poucas pessoas passam dos 80 aos 100. Dos 100 aos 120, só um ou dois. E dos 120 aos 140 não existe documentado, até onde eu sei. Acho que 124 anos é o limite. Enfim, a questão da bioética é a seguinte, que a ciência tem tentado avançar, a medicina tem tentado avançar, até criar seres amortais. O que seria isso? O cara ele pode ser atropelado por um carro e morrer, ele não é imortal. Mas se nada acontecer, se ele ficar vivendo a vida dele de boa, ele vai ter uma longevidade absurda, vai viver centenas de anos. É igual personagens ali da Bíblia, Adão, né, viveu 600 anos. A ideia, o futuro da medicina é buscar esse objetivo. Só que esse objetivo fere um dos princípios da bioética, porque, em geral, esse objetivo vai ser para poucos, para quase nenhum, para um ou dois, para meia dúzia, nem os milionários aqui do Brasil conseguiriam. Só ali a nata da nata da nata, o topinho da pirâmide. Só o pessoal que é multibilionário, quase trilionário. Jeff Bezos, Elon Musk, já ia falar o Steve Jobs, aí já não dá mais tempo para ele. O Bill Gates e assim por diante. Enfim, o que a bioética tem refletido? Que a engenharia genética, na verdade, ela está aumentando, pessoal, o abismo entre classes. A gente já tem aí na perspectiva do marxismo, aí o Marx está chocado. Ele está vendo ali o livro do Yuval Noah Harari,
que é um grande autor, recomendo. Pessoal, leiam esse livro, só leiam. Eu falo assim, já li muitos livros na minha vida, mas esse foi o melhor, sem comparação. Disparadamente foi o melhor livro que eu já li. Recomendo demais a vocês lerem. Comprem esse livro, peguem e-book, PDF, o que for, mas leiam esse livro para a vida de vocês. Muito interessante, te faz refletir sobre muitas coisas. Leiam esse livro, sério, sério, não deixem de ler. Enfim, o Karl Marx, ele na sua época, ele pensou ali, né, naquela sociedade industrial, capitalista, ultraliberal, acreditando na mão invisível do mercado de Adam Smith, acreditando naquela coisa toda, com pessoas trabalhando de 14 a 16 horas, crianças trabalhando em minas de carvão, em fábricas. Ele via, caramba, existe um grande abismo econômico. Só que o futuro, pessoal, duramente, ele pode criar um novo abismo para além do campo econômico. O abismo econômico pode se transformar num abismo genético. E isso é extremamente perigoso para a espécie, né? Para a gente aqui, meros mortais, meros brasileiros, que tem a moeda fraca, que não é euro nem dólar. Isso é extremamente perigoso para a espécie como um todo. Por quê? Ao criar esse abismo genético, caso a medicina avance realmente a esse ponto, ninguém sabe, mas é possível, se a gente pensar como era 100 anos atrás e como é agora, ao criar esse abismo genético, a gente vai ter seres humanos mais estéticos, que vivem mais altos, mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes, com capacidades maiores físicas como um todo, e vai começar a haver, além do abismo social, de classe, de dinheiro, vai haver também esse abismo cognitivo. E isso é extremamente perigoso, porque esse abismo cognitivo é um campo aí inexplorado. E é um dos problemas aí que a bioética tem tentado lidar. Como fazer com que o ser humano caminhe junto? Como fazer com que a elite econômica não se transforme em outra coisa para além da massa populacional humana? Como fazer com que a espécie humana seja uma coisa só? Como fazer para evitar que, assim como o Homo sapiens e o Neandertal, não haja um grande massacre? Esse é o principal ponto da bioética. É calcular até que ponto a engenharia genética ela vai ser justa, ela vai unir toda uma espécie e não unir ali 12, 20, 30 ou 100 indivíduos para que eles se transformem ali numa elite intelectual, física, estética, econômica, uma elite geral, né? Basicamente é por aí. Se o Karl Marx estivesse vivendo no século XXI, dada a inteligência que ele teve para sua época, pessoal, gostando ou não, eu tenho críticas ao marxismo, eu, mero mortal. O marxismo ele tem determinados limites, principalmente na questão do materialismo histórico. Voltem lá na aula de teorias do Karl Marx. O marxismo tem seus limites, mas na época, as sacadas que o Karl Marx teve foram geniais. Se ele tivesse vivo nos dias de hoje, ele ia ficar aí, como eu mostrei na imagem, extremamente assustado pelos desdobramentos futuros que podemos ter enquanto espécie. Para fechar, pessoal, ir para outro planeta é uma saída para quem? Outra questão que a bioética tem debatido. Por quê? Tá aí o Elon Musk, ele tem planos para Marte, por exemplo. Elon Musk promete que vai ver a humanidade chegar em Marte. Essa manchete é muito interessante. Por quê? Passa duas mensagens. Um dos caras mais ricos do mundo falou que ele promete que vai ver a humanidade chegar em Marte. Significa que, se ele tiver que viver 100 anos, se ele tiver que alongar a vida dele o máximo possível a partir da engenharia genética, ele vai fazer. E além disso, o outro objetivo dele é colonizar outro planeta. Mas ele vai colonizar outro planeta para encher de morador de Caxias, do Meier, de Belfor Roxo, aqui no Rio, ou então, sei lá, da Quebrada de São Paulo, do interior de Minas Gerais, vocês aí que são de outros estados. O Elon Musk, ele deseja que, a partir de uma catástrofe climática na Terra, todo mundo vá para Marte? Não, pessoal. A ideia é que apenas a elite econômica e, possivelmente, a elite genética, cognitiva, humana, vá para outro planeta. E isso é muito problemático. Por quê? Se existe essa possibilidade dos mais ricos irem para outro planeta, não existe a necessidade de
evitar o efeito estufa, de evitar as catástrofes climáticas, de criar um mundo sustentável, de cuidar da Terra. Porque é só os caras saírem, 20, 30 ou 100, para outro planeta e deixar todo mundo aqui com o resultado da grande exploração que rolou no ser humano aí em relação ao planeta. Não só capitalistas, mas todos os sistemas políticos, eles exploraram o planeta e levaram aí... tem levado a situações absurdas, por exemplo, tem aí ilhas de plástico no meio do oceano, já falei disso em aula. Ou seja, uma saída para quem? É uma saída para a elite econômica e futuramente uma elite genética da humanidade ir para outro planeta para fugir. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha? Acho que dá tempo de fazer uma pelo menos. Vamos lá, exercício 1. Esse nome é difícil demais. Panayiotis avos, é isso aí. Quebrou o último tabu da clonagem humana, transferiu embriões para o útero de mulheres que o gerariam. Esse processo é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer, declarou Zavos. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano ou 2, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado para o mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. Ou seja, esse cara aí, ele pegou o livro da bioética e rasgou. Ele quer fazer a ciência avançar a todo custo. Acima dos direitos humanos, acima de uma igualdade de espécie, acima de uma coesão social. Ele não está se importando com isso. Ele é o típico ali, aquela imagem bem caricata, né, do cientista maluco que cria o Frankenstein. Enfim, é esse cientista aí. Comando da nossa questão. A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a... O que a bioética se dedica? Letra A. Refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Realmente, conhecer a vida, a ética, os dois estão caminhando ali. O nome já diz, bioética. Tá bacana essa letra A. Letra B. Legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies de animais do planeta. Não, a ideia é coexistência. A bioética não quer isso, não. Letra C. Relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e de errado, de bem e mal. Não, também não. Inclusive, a bioética vai se opor ferrenhamente à clonagem humana. Letra D. Legalizar pelo uso das técnicas de clonagem os processos de reprodução humana e animal. A bioética não quer legalizar isso. E letra E. Fundamentar técnica e economicamente pesquisas sobre células-tronco para o uso em seres humanos. A bioética não é a bioética que faz pesquisa em célula-tronco, é a ciência. A bioética vai decidir se isso deve ou não ser feito. Ela vai debater sobre a ética por trás dessa pesquisa. Beleza, pessoal? Questão certa, então, é letra A. É a nossa questãozinha certa. Aí as outras eu vou deixar para vocês fazerem. E é isso. Qualquer dúvida, vocês colocam aí nos comentários e a gente vai respondendo. O pessoal me manda no WhatsApp, eu respondo a vocês aí nos comentários. Beleza, então, gente? Aquele recado de sempre. Se inscrever aí nas redes sociais. Já estou pedindo de novo. Por favor, me ajudem. Se inscrever no canal, clicar no sininho da notificação, curtir o vídeo, comentar, faz crítica, sugestão. Aula chata demais, professor insuportável. A aula tava legal. Professor tá parecendo aquele cara do Aliens do passado do History Channel. Nessa aula de bioética eu fico me sentindo assim, será? Qual é o futuro do ser humano? Aliens existem? Já é uma coisa meio viagem mesmo, mas tem que fazer, né, pessoal? É matéria de filosofia. Enfim, comentem, curtam o vídeo e é isso aí, pessoal. Valeu!